acadêmica. Gostaria de chamar para a composição da mesa, né, a professora Liana Cirri, da FDR, vereadora da cidade do Recife. Ela não tem culpa disso não, mas nossa amiga, né? Gostaria de convidar também o nosso querido Jaime Benvenuto, professor da FDR, escritor, também conhecido pelo pseudônimo de Nuno Quebali, eu tenho que falar, eu acho muito chique esse pseudônimo. Quero convidar também o professor Stefano Toscano, nosso coordenador do curso, também conhecido como Wolverine, minha gente, quando ele está barbudo, ele é o próprio Wolverine. E, claro, o prefaciador do livro, que me deixou muito enciumada, agora vou ter que escrever alguma coisa ligada ao direito penal para ele prefaciar o meu também, professor Teodomiro. Também conhecido pelo queridíssimo Theo. E a estrela da noite, a nossa amada Andrea Campos. Por favor, poetisa, professora, escritora. E eu mesma, Carol Ferraz, que estou aqui fazendo as vezes de cerimonialista, piadista, civilista, crédula em excesso, né, minha gente, apaixonada pela vida e por Andrea Campos. Boa noite a todas, todos, todes. Eu vim para prestigiar o lançamento do livro da minha amiga, Andrea Campos, professora a quem admiro muitíssimo. E acabei de saber que ia compor a mesa e acabei de saber que ia abrir as falas. Ainda bem que sou a primeira, né? No entanto, eu quero dizer a vocês, antes de tudo, que eu sigo a professora Carolina Ferraz, também minha grande amiga, nos elogios que ela fez à professora Andrea Campos. Eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de fazer elogios. É uma coisa que me faz bem. Me faz bem enaltecer as pessoas. Eu gosto muito de elogiar, mas não elogio quando eu não sinto. No caso, o privilégio de... Vai ser um elogio um pouco dolorido, tá, Andrea? Nós temos o privilégio de estar à frente de uma das intelectuais mais brilhantes do Brasil. E certamente uma das intelectuais mais injustiçadas do Brasil. Por ser mulher, é claro. Por ser nordestina, também. Fosse André Campos, professor da USP, podem ter certeza que um livro de sua autoria estaria nas estantes de todos os juristas do Brasil. A ligação, para a gente é óbvio, a gente fica pensando mesmo, como é que eu nunca percebi isso? Então eu quero dizer que a Universidade Católica de Pernambuco tem um grande privilégio de ter no seu quadro docente professora Andrea Campos. E nós, Carol, temos o grande privilégio de ter a Andrea como nossa amiga. E me perdoem os homens, é um tema, infelizmente, eu queria muito não ter esse lugar de fala, adoraria, como eu invejo todo mundo que não tem esse lugar de fala. É um tema que nós dominamos. Não porque não haja estupro contra homens. Na infância, 10% dos estupros são
cometidos contra meninos. Então, existe sim estupro contra meninos, contra homens. Mas é porque o estupro, ele não habita o imaginário do homem como ele era. Eu disse que o gênero cinematográfico comum às mulheres não era romance. Quem é que vive romance? O gênero cinematográfico comum às mulheres é um horror. E como tudo que diz respeito às mulheres, nós somos silenciadas, invisibilizadas, diminuídas, ridicularizadas, deslegitimadas. Então, uma grande pesquisa sobre estupro no Brasil teria que vir de uma grande intelectual do direito. Com esse elogio tão dolorido, minha amiga, eu desejo duas coisas. Primeiro, que esse livro coloque o tema do estupro num lugar de destaque do debate jurídico no Brasil, ao invés de uma grandes juristas do Brasil. Parabéns, minha amiga. Bem, eu vou agradecer a minha queridíssima Liana, mas eu digo a ela o seguinte, que para mim o maior destaque é estar no afeto das pessoas que eu amo. Isso é o mais importante para mim. Isso de glórias, isso na realidade é algo que eu nem penso sobre isso, né? A minha felicidade são os meus alunos, são as minhas aulas, são as trocas que eu tenho no dia a dia com as pessoas que atravessam a minha vida. Isso para mim é o que é o mais importante. Isso para mim é o que é o importante. Essa questão, essas firulas retóricas, essas glórias mundanas e vãs, isso tem o seu lugar, mas não na minha vida. Isso não faz parte da minha vida e quem me conhece sabe disso. Eu vou passar a palavra aqui à Carol. Sentar essa mesa não é um local de privilégio. Não é de privilégio que a gente está num púlpito, olhando vocês como se fôssemos de cima para baixo, semideuses do direito. É um privilégio porque vivemos o tempo de Andréa Campos. Eu reputo Andréa como uma das intelectuais mais notáveis que o direito não merece ter. Porque o direito, às vezes, não enobrece, dado o excesso de dogmatismo conservador e uma hermenêutica que não está a favor da diversidade, da pluralidade e da poesia da vida, né? Mas Andréa é a intelectual e a jurista que nós precisamos ter. Não sei se para ela é fácil esse local, porque ela se coloca numa circunstância, numa situação de tanta amorosidade e de tanta humanidade, de tanta dignidade, para que com isso ela nos lembre de não perdermos as nossas próprias amorosidades, humanidades, acolhimentos, não julgamentos. Andréa é uma das pessoas mais despidas de ausência de preconceito que eu conheço. Não tem nada que Andréa olhe com olhos que não sejam de acolhimento e poesia, de afeto. Andréa é incapaz de ter uma palavra que seja maldita para alguém. E olha que ela merecia dizer muitas a várias pessoas. Mas ela não sabe o que é isso, porque ela escolheu a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, a altivez, a dignidade da palavra. E como é bom ler Andréa. Se eu puder,
Aprender com suas lições é um privilégio. Entender um direito que se deixe também de preconceitos, de arrogância, de misoginia. Andréa, conviver com a Andréa nesta instituição de ensino é um grande privilégio. Eu estou aqui para dizer o quão esse privilégio existe. Porque ela é minha maior parceira, ombro a ombro, na trincheira de um direito de equidade de gênero, de igualdade para as mulheres, que não aceita o local da subalternidade. Nós não somos a outra do outro, nós somos nós mesmas. E Andréa me lembra todos os dias desse local de fala que nós somos nós mesmas. Para ela, na final, a ela nesse dia tão bonito, né? E deixa eu achar aqui que eu estou tão emocionada. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda, porque meu brilho o intimida, porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas, como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, com a esperança emergindo na desgraça, ainda assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada, cabeça curvada e olhos para o chão, ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho o ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo-se e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensidade e claridade, eu me levanto. Trazendo comigo o dom dos meus antepassados, eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim eu me levanto, eu me levanto. Bem, depois desse poema tão pungente, eu vou passar a palavra ao professor Jaime Benevenuto. Fui coordenador do curso, fui diretor do centro, na época Centro de Ciências Jurídicas, e coordenador do mestrado, à época era só mestrado em Direito. Então tenho uma satisfação muito grande sempre que volto aqui. Fico muito feliz. E nesse momento, mais feliz ainda, pelo fato de ser por essa comemoração. Da gente estar comemorando o lançamento do livro de Andréa Campos, que além de ser tudo isso que já foi falado a respeito dela, a gente aqui é muito amigo dela. Eu tenho uma relação de amizade com ela já há bastante tempo, que aliás é anterior, a gente se conhece de antes de sermos colegas aqui na Universidade Católica. Mas ao longo do tempo a gente aprofundou essa relação, e na época que eu era o coordenador da Cátedra Unesco Unicap Dom Helder de Direitos Humanos, ela trabalhou muito comigo, ela contribuiu muito aqui com... a gente desenvolveu juntos o projeto Feminina em Nós, e a gente está por aí, sempre no lançamento de um, do outro, quando diz respeito tanto a questões acadêmicas quanto a questões mais literárias. E eu tive essa satisfação, isso de ser convidado por Andréa para co-orientá-la. Eu sou um professor de Direito, ela fez um doutorado em Psicologia Clínica, orientação, e ao mesmo tempo do conteúdo do livro, que é o que deve interessar, obviamente, muito mais a vocês que estão aqui nesse lançamento. Bom, estava eu, em algum momento, nos anos anteriores, ocupado com uma série de questões, as questões acadêmicas da gente. A gente vive, enquanto professor, dando aula, pesquisando, escrevendo, e administrando, quando a gente está em cargo de administração. Na época eu era coordenador do programa
de pós-graduação em Direitos Humanos da UFPE, coisa que só deixei há uns 15 dias atrás. Então, chega André com essa proposta, né, de coorientá-la. Digamos que coorientar André Campos é uma tranquilidade. Né? Tem pessoas em relação às quais a gente não tem grande trabalho. Né? Em relação a todo o arcabouço que hoje é um livro na sua cabeça. Então, só, digamos que o que é que um orientador pode fazer, o que é o que uma orientadora, a sua orientadora, a professora Cristina Amazonas, pôde fazer. Muito mais dar algumas ideias, algumas sugestões, talvez trabalhar no sentido de fazer algumas... enfim, é uma necessidade. A gente vê aqui, por exemplo, na orelha do livro, né, uma série de textos. É um tema muito difícil. Eu costumo pedir, quando eu abro meus cursos de Direitos Humanos, pedir para que as pessoas se apresentem humanos, né? E a gente pode, às vezes, se deparar com uma resposta que a pessoa ter sido violentada, a pessoa ter sido vítima de estupro, e por isso eu tenho tido mais cuidado ao fazer essa pergunta e tenho dito que as pessoas temos a colonialidade, né, que está presente na nossa vida, na construção do Brasil, mostra que, enfim, os estupros fizeram parte do referencial teórico utilizado por André, né, que é Michel Foucault. Michel Foucault é esse autor que tem uma contribuição em método, que é justamente o método genealógico. Então, ela se apropriou desse método e utilizou para a sua construção dessa tese e que vira um livro. São enormes. Né? Se as mulheres que estão aqui hoje como alunas, como professoras, é exatamente em função da luta feminista ao longo dos últimos séculos, sobretudo ao longo do século XX. E a gente vê, eu sou aquela figura que observa os comentários nas redes sociais e como tem comentários que são passando pano, como se poderia dizer, ou minimizando as ocorrências de estupro quando elas acontecem. Ponto alto do trabalho, que é o estudo de caso. Vocês certamente lembram do caso daquela menina que veio do Espírito Santo para aqui, para Recife, para fazer o estupro legal. Né? E esse é exatamente o caso que virou estudo no trabalho de Andréa Campos. Depois ela entra também, ou seja, ela poderia parar por aí, ela poderia falar apenas das guerras nas quais a ONU está de alguma forma para fazer a paz, né? As chamadas missões de paz. Né? Tem também estupros praticados por soldados, né, que estão nas missões de paz e que vêm de diversas partes do mundo. Né? Então, isso a gente precisa superar. Né? Não é admissível que a gente que existem os estupros praticados contra homens, inclusive nas guerras. As guerras, aliás, são o espaço em que mais acontece estupro contra homens. Bom, aí para terminar. E quando a gente fala de interdisciplinaridade, é também uma forma da gente descolonizar o conhecimento, descolonizar os processos de como construir conhecimento, se desamarrando da tradição. Então, meus parabéns, André, e muito obrigado por estar aqui nesse momento. Atravessando tantos abismos também. Bem, antes de passar a palavra ao nosso coordenador, eu vou passar a palavra ao professor Teodomiro, que foi o prefaciador do livro. Arrasa, Teodomiro. Vamos lá. Bem, então, em nome do professor Stefano, né, e da professora Adriana, eu quero homenagear a Banta, né, a amiga Carol, conhecendo de algum período, também a questão da amizade, até pelo menos familiar, né, porque a Carol também foi professora e amiga dos meus sobrinhos, um trabalho muito assim, profundo. Né. Minha querida André, nós conhecemos aqui na Católica há quase 2 décadas, tá? O professor Stefano, meu chefe atual, e o professor Jaime, não é?
ex-chefe aqui, né, e colega lá na FPR, né? Então, o senhor André Almeida Campos, cuja mãe também eu conheço, da Federal, ela é um intelectual. Mas um intelectual, assim, que não só uma escritora, né? E eu acho que ela me convidou só para a nossa amizade, nada mais. Mas eu tive que então ler toda a tese e reler, porque ela faz um trabalho também histórico das ordenações filipinas, manuelinas e conceito de mulher honesta, tá? Do século passado, tá? E também do homem honesto, e que a partir de um conceito, não é? De uma perspectiva até doutrinária da época, não é? Patriarcalista, machista, o homem honesto era aquele que pagava suas contas, não é? Era o homem branco proprietário. E pagando suas contas, ao casar, não é? A mulher, ela contraía com esse contrato, assim, entre aspas, matrimonial, não é? Bilateral e sinalagmático, o débito conjugal. Tá? E daí também dava sua esposa, na verdade não seria um estupro, porque ele estava, não é, exercendo um direito regular pelo casamento, como se o casamento pudesse dar a ele, não é, essa imunidade, né, criminosa. E também ela diz que não se falava de estupro de homens, só de mulheres. Tá? Então, houve também essa questão normativa para dizer, olha, mas há a questão da mulher honesta, né, para que houvesse o conceito de homem honesto, e ao invés de estuprador, era tido como um homem honesto. Tá? Muito obrigada, professor Teodomiro, meu amigo de longa data. Temos tido muitos projetos em conjunto e principalmente a nossa amizade que palpita sempre a cada dia. Eu passaria agora a palavra ao nosso coordenador, professor Stefano Toscano. Boa noite a todas, todos. Boa noite aos convites de participar dessa mesa. Eu recebi com muita alegria. Porque não se trata, pelo que eu pude perceber, de um convite feito a alguém que está a representar a instituição e mais particularmente o curso, mas como a própria professora me colocou, como alguém que tinha dado uma pequena contribuição para o andamento da tese. E essa contribuição se deu por meio de algumas conversas que nós tivemos há um tempo atrás, porque eu me mostrava particularmente interessado naquilo que Andréa vinha escrevendo. Eu acho que eu posso dizer que eu fui tomado por 3 sobressaltos quanto a Andréa. O primeiro foi do ponto de vista da qualidade do seu texto em prosa. Ela me mostrou certa feita um texto em que ela trabalhava questões ligadas ao feminismo, e eu achei um texto tão refinado e tão potente do ponto de vista da forma como ela defendia a sua perspectiva, que isso me fez quase que incontinente ler o texto em sala de aula para uma turma e comentar. A segunda vez, o segundo impacto se deu quando eu me deparei com a poesia de Andréa. Eu gosto muito de ler textos de poesia, e venho lendo há muito e muito tempo. E eu me deparei mais uma vez com uma pessoa que me impressionou muito pela delicadeza, pela sutileza de tocar em elementos extremamente complexos, como, por exemplo, a questão do erotismo e da sexualidade, de uma forma extremamente refinada. Eu acredito que não posso me dizer um expert, um grande especialista nesse tipo de produção literária, acadêmico, né? Ou seja, se mostra aí a amplitude de talentos que essa pessoa reúne. E isso foi o momento em que nós nos debruçamos um pouco sobre o andamento da tese, em que ela me disse ter a intenção de trabalhar com a história do estupro. E aí eu, levando em consideração toda a vertente Foucaultiana que ela estava interessada em levantar e autores afins, eu sugeri que o método fosse o genealógico. Andréa
O Continente, mais uma vez, se dedicou às leituras que já estavam sendo feitas na época do doutorado, né? Da forma como uma pessoa adapta e adequa um referencial teórico difícil, geralmente externo às nossas leituras, por mais que se fale de Foucault, por mais que se fale talvez de autores como Deleuze, Guattari e tantos outros, a inserção. Eu acredito que a leitura, do ponto de vista daquilo que a gente pode considerar como a introdução e o primeiro capítulo que se dedica ao plano metodológico no livro, deixa bem claro o rigor. Tem muito a oferecer para as letras jurídicas, de fato, aqui me aproveitando das palavras que já foram colocadas, para o avanço dos estudos das letras jurídicas no país, no plano da sociologia, da filosofia, para não deixar de contemplar o curso que a recebeu com tanto carinho e permitiu o seu avanço ao plano dos estudos de psicologia. Então, parabéns, Andréia, fantástico, enfim, um abraço. Eu agradeço muitíssimo. O professor Stefano, eu acho que à época ele não era ainda coordenador, mas ele, como professor de filosofia, então nós sempre conversamos muito sobre filosofia, né? Agora que ele é coordenador, está aí nos altos púlpitos, mas nós conversávamos muito, né, aí pelos corredores sobre temas filosóficos. E quando eu estava fazendo o projeto do doutorado, então esse projeto foi muito discutido com ele, né? E a discussão desse método genealógico nós discutimos muito também aqui, nas mesas aqui, com o João, também João Evangelista, que era um professor de filosofia. Então, eles me auxiliaram muito. Bem, gente, mas... Eduardo está aí, né? Bem, vamos agora falar sobre estupro no Brasil. Muito agradecida. Bem, gente, então eu apresento aqui a vocês a minha pesquisa, Genealogia da Noção Jurídica de Estupro no Brasil. Vejam, quando nós falamos de genealogia, eu não estou tratando aqui das práticas de estupro, no sentido de que quais eram as práticas de estupro no Brasil durante a descoberta, a vinda dos portugueses ao Brasil. Quais são as práticas atuais? Isso tudo que nós ouvimos diuturnamente, vocês aqui já podem estar já no final do curso, vão fazer o TCC. Quando vocês forem desenvolver as pesquisas de vocês, então a primeira coisa que vocês vão, além do tema, vocês vão se colocar hipóteses para os temas de vocês. Hipóteses que serão confirmadas ou não no final da pesquisa. A hipótese que eu me coloquei foi se essa noção jurídica de estupro, ela é uma noção estática, ela é uma invariável ou ela é uma noção mutante? Ela é uma noção contingente. Existe um estupro. O estupro, ele é essa noção jurídica, é uma noção autotélica, é uma noção que se esgota em si mesmo, ou é uma noção que está sob a tensão de variáveis externas a si mesmo, e ainda assim sucessivas e também contingentes. Essa noção, ela é algo imutável ou ela é variável? Então ele diria que teria sofrido estupro. Um senhor de escravas, ao violentar sexualmente as suas escravas, ele entenderia a si mesmo como estuprador? Então vocês vejam como essa noção ela é contingente, ela é variável no tempo. Então essa foi a minha primeira hipótese, ou seja, essa noção jurídica de estupro como um variável, como um mutante. Não existe o estupro per si, não existe o estupro, essa noção em essência. O que existe é uma noção contingente e que está à mercê dos embates de força, dos jogos de verdade. E jogos de verdade que estão de acordo com os poderes nas quais essa noção ela é forjada, ela é engendrada. Então eu parti dessas hipóteses.
E esse método genealógico, eu gosto muito de um conceito que é dado por Roberto Machado, que foi um grande estudioso de Foucault, que ele diz o seguinte: o método genealógico, a genealogia trata-se de uma análise histórica, é uma noção de estupro. Esses jogos de força, isso não está presente na minha tese, mas vem desde a mitologia. Vocês sabem que com a queda do feminino arcaico e com a ascendência da mitologia no sentido androcêntrico, ou seja, com Zeus como sendo o Deus maior, porque antes era a irmã dele que era a deusa, era. Para a mitologia arcaica não era Zeus, de Lucrécia, e desde, no mínimo, 400 anos depois de Cristo. E quem trouxe esse debate foi nada mais, nada menos do que Santo Agostinho, na Cidade de Deus. Na Cidade de Deus, Santo Agostinho nos traz a história de Lucrécia e diz o seguinte, e coloca uma interrogação sobre a virtude de Lucrécia, no sentido de que se ela fosse de fato virtuosa, ela não teria culpa, então ela não teria se suicidado. Então vocês vejam a complexidade que existe ainda hoje, porque isso que eu estou falando de Lucrécia, a gente está lendo todos os dias esse tema, não é isso? Não sei se vocês acompanham todos o último caso que está aí correndo, que é o caso do jogador de futebol que está sendo acusado, que está preso inclusive na Espanha. Vocês vejam que o discurso, o que eu achei muito interessante durante a minha pesquisa é justamente encontrar que na medida em que o Brasil, que ainda não era um país, era uma colônia, mas esse território, esse povo, essa nacionalidade, de certo modo, ela engatinhava, ela se formava, Portugal também estava em formação, por pessoas ditas religiosas. Que foi até não sei se vocês ouviram um caso que aconteceu há alguns anos, que a extinção da punibilidade pelo casamento da vítima com o autor só foi revogada com a reforma de 2005. E no caso, no Código Civil, ainda assim, depois de 1890, quando há a proclamação da República, algo que é muito curioso em relação a esse Código Penal de 1890 é que ele ainda era um governo provisório, mas ele foi publicado antes da nova Constituição. Antes da nova Constituição. O de 1830 foi depois da Constituição de 1824. Mas a de 1890 foi antes da nova Constituição. Golpe, né, como se disse aqui. Então, o Código Penal, naquele momento, ele era mais emergencial. E ainda mais porque a abolição da escravatura tinha se dado em 1888, então era preciso criminalizar as práticas dos negros. Então, capoeiragem, vadiagem, esses tipos penais vão aparecer aí. E aqui a questão então, pode casar, então case-se com o estuprador, porque o importante é a manutenção da família. Primeiro, que não fique uma mulher perdida. Uma vez que se for estuprada, não é mais virgem, está fora do mercado matrimonial. E que haja essa preservação da família. Vejam, a gente está aqui tratando de questões de 1890. Bem, então, pode passar, por favor. Vejam, e no meu trabalho eu trago os movimentos políticos em relação a essas mudanças em relação ao tratamento dado às violências sexuais e aos direitos das mulheres. Há um momento
momento político que pouco se fala e que nós somos devedoras, nós mulheres, e homens, claro, porque uma sociedade é feita de homens e mulheres, que é o chamado, não sei se vocês se lembram ou conhecem, o chamado lobby do batom, que ocorreu durante a Assembleia Nacional Constituinte. O lobby do batom ocorreu da seguinte forma, e no meu trabalho eu trago também todas as ondas, e elas se juntam das que eram tanto da esquerda quanto da direita, se uniram, e elas escreveram uma carta, porque diz que é uma forma de protecionismo. Aí vocês vejam como essa questão é cultural, como tudo isso é tão cultural e faz parte dessa cultura que nós temos de forma tão forte. Logo depois que foi tipificado o crime de assédio sexual, houve uma denúncia contra um ministro do STJ, se não me engano, de assédio. E houve um grupo de juristas que escreveu sobre isso. Isso é um absurdo, uma mulher ela sabe se defender. Dizer que isso que foi assédio, uma mulher sabe se defender. E é impressionante como a terceira onda, isso para vocês verem como a nossa cultura aqui no Brasil, nós estamos realmente muito atrás de outros países, e mesmo que os outros países ainda não estão ainda tão avançados, mas nós conseguimos estar. É um suplicado debochado, que nunca soube respeitar as famílias de suas vizinhas, tanto que quis também fazer coxambranças com a Quitéria e a Clarinha, que são moças donzelas, e não conseguiu porque elas repugnaram e deram aviso à polícia. Considero que o cabra Manuel Duda está preso em pecado mortal, porque nos mandamentos da igreja é proibido desejar do próximo o que ele desejou. Considero que Sua Majestade Imperial e o mundo inteiro precisa ficar livre do cabra Manuel Duda para secula seculorum. Amém. A rei dos deboches praticados e as sem vergonhas por ele praticados, e apara as fêmeas e machos não sejam mais por ele incomodados. Considero que o cabra Manuel Duda é um... Posto que condeno o cabra Manuel Duda pelo malefício que fez a mulher de Chico Bento e por tentativa de mais malefícios iguais, a ser capado, capadura que deverá ser feita a macete. A execução da pena deverá ser feita na cadeia desta vila, no meio carrasco carcereiro. Feita a capação, depois de 30 dias, o carcereiro solte o cabra para que vá em paz. Obrigada. Vejam, então, eu chamei aqui o nosso ilustre delegado para ler, e principalmente que quem trabalha em delegacias, em 2013, um deputado chamado Jair Bolsonaro querer aplicar essa mesma pena. Aqui é o relato que eu peguei de um rapaz que sofreu o crime de estupro, um relato na internet. Alguém gostaria de vir ler? Jane, vem ler. Quer não? Eu nunca imaginei escrever um texto como esse. Nunca imaginei que algo que eu luto contra fosse me fazer de vítima um dia. Na manhã desse último domingo, durante minha caminhada matinal, eu, Mateus, mas como não conseguiu, me atacou. Parabéns, você salvou uma mulher hoje, disse ele depois de me amordaçar, amarrar e mandar correr descalço no asfalto quente, antes que ele voltasse com outra ideia.
Tive dificuldades de conseguir ajuda e nem os policiais, nem a equipe médica que me atendeu estavam preparados para atender um caso como o meu. Sempre achei brega as pessoas que usam o Facebook como diário. Porém, numa sociedade tão cretina como a nossa, é importante reafirmar que estupro existe e não é mimimi. Existe e homens gays, héteros, bi não são imunes. Acreditem. Esse rapaz, ele diz, eu nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo. Quer dizer, eu pensei que estupro era só contra mulheres. Então, isso é uma mudança. E vejam que não é que a lei, a própria lei, ela já surge de toda essa complexidade, de todas essas forças, de todos esses embates. As pessoas que adquiriram, né, a gente pede que façam uma fila, né, para que a autora possa proceder com os autógrafos, né? Se também existirem perguntas, o microfone está aberto, viu, pessoas? Boa noite.